O aumento da luz acelera a purificação. É de vital importância compreender que aquilo que denominamos doença é um processo da natureza para restaurar o equilíbrio rítmico a que chamamos saúde e que está associado à eliminação das máculas acumuladas no corpo espiritual. O corpo físico precisa eliminar toxinas, herdadas, ingeridas ou de alguma forma geradas, para que suas funções não sejam prejudicadas. O mal-estar ou a doença vivenciados constituem um desagradável sinal da descarga natural desses venenos. À medida que a era da luz avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação tornar-se-á proporcionalmente mais severa. A elevação da energia vibratória por meio do jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o indivíduo para o recebimento de luz mais intensa, sem que tenha que sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Na nova era que se aproxima, a luz será intensa e direta como os raios do sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores e ela se tornará cada vez mais severa. Tudo que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras. A esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa. Gradualmente, veremos que ele se tornará uma realidade. Aqueles que já se tiverem libertado suficientemente de suas impurezas estarão mais aptos a se adaptar à intensidade dessa luz direta. O importante, na verdade, é a realização do plano de Deus. Mas, para aqueles que possuem pouca ou nenhuma compreensão espiritual, será uma época de grandes atribulações em vez da realização do plano de Deus, que é de fato o que essas atribulações significam. Os novos tempos. O Jorei é tratamento científico 1. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão sobre o princípio do Jorei, pois toda vez que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito. Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, são solucionadas fácil e rapidamente com o recebimento do Jorei, e assim as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. As pessoas que ministram Jorei também já devem ter passado por tais experiências. Até agora, contudo, devido à prematuridade do tempo, eu não o havia explicado em minúcias. Por essa razão, irei fazê-lo a seguir. Desde os tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de o homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do Jorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suma importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria do corpo humano.
Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria, como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico. Embora se diga que ela progrediu, todos os esforços serão em vão, visto que se trata de avanços de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge então o processo de purificação natural e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação de caráter horizontal, baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical, baseada na precedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o jorei. Os ideogramas que compõem a palavra jorei significam purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que fora o jorei não há nenhum outro tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, este será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída, e os médicos certamente têm tido experiências disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do jorei. Para tanto, para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois no momento este é o procedimento considerado mais adequado. O que vêm a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir dos medicamentos, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente, ocorreu uma descoberta que
que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexistia até o momento, vindo a ser descoberta somente no atual século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que a do Jorei é espiritual e, dessa maneira, sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a espiritual é de tão alto nível que é ilimitada e, evidentemente, não se conseguiu descobri-la através da ciência. Mesmo que tivesse conseguido, não seria possível produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol, que é o espírito da luz e do calor. Denominei-a elemento fogo, o qual, ao ser irradiado em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas suas partículas tóxicas. Em outras palavras, queima a causa da doença. Diferentemente da impureza material, a espiritual só pode ser queimada com a energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo o ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-la como objeto de proteção, o elemento fogo, irradiado incessantemente pelo Sol, transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o Sol fosse uma emissora, eu, o retransmissor, e os ministrantes, o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente e o elemento água torna-se puro. Este é absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de uma forma mais compreensível, se estendemos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isso se dá porque as nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essas partículas é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o Jorei é um método de acelerar a dissolução das toxinas e a eliminação das mesmas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. É tal qual examinar galhos e folhas de uma árvore que está secando, desconhecendo que a causa está nas raízes. Acredito que puderam entender, em linhas gerais, o que falei sobre doença e medicina. Em suma, uma vez que a medicina atual desconhece o princípio que expus, ela é desprovida de lógica. Em contrapartida,
O Jorei é uma ciência lógica de alto nível, é uma ciência do futuro. A prova disso é que as pessoas com mentalidade formada pela ciência atual, quando veem os resultados maravilhosos do Jorei, ficam espantadas e os chamam de milagres. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal, e isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do Sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa, um ser humano. É realmente o enigma do século, mas para explicar a razão disso, eu precisaria revelar um mistério muito profundo e, por esse motivo, deixarei o assunto para outra ocasião. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 13 de janeiro de 1954. O Jorei é tratamento científico 2. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, a qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, por que até agora ele não se manifestara na Terra? Existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar minuciosamente. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água, e o segundo, a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe, que em colaboração criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza, e através dela todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo o que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora desta mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a um intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem este artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais, mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais, que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos.
Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Se o interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela lua, e como esta é água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo sol. O sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria o mal. Esta é a verdade. Até agora era o mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente será um mundo civilizado, em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá e a descoberta da bomba atômica é um indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderam entender, de modo geral, a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus, profetizados por Jesus Cristo, referem-se a essa mudança, e a extinção da doença, da pobreza e do conflito, proclamada por mim, é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para a tal, atualmente tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo podemos observar, este grandioso plano divino é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será um marco histórico da humanidade. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura deste artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Aqui quero expor algo muito importante sobre o qual já tive oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem, durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente, são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e, no final, haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá a extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 10 de fevereiro de 1954. Nota: segundo Meishu Sama, o número 18 simboliza a atuação de Miroku e pode ser representado também pelas combinações 3, 6, 9 ou 5, 6, 7. Está errado dizer que os honestos saem perdendo. Há muito tempo ouve-se dizer que as pessoas honestas saem perdendo. Refletindo profundamente,
Acredito que essas palavras influenciam negativamente as pessoas. Não haveria o que fazer se isso fosse mesmo verdade. Porém, pela minha experiência, garanto que essas palavras não correspondem absolutamente à realidade. Se não, vejamos. Quando observamos atentamente a sociedade, notamos que existem duas maneiras de ver as coisas, a curto e a longo prazo. Em geral, as pessoas tendem a julgar o bem ou o mal baseados em resultados de curto prazo. Por exemplo, ao verem o sucesso momentâneo obtido por pessoas desonestas que enganam o próximo ou vendem gato por lebre, ficam iludidas e definem que os honestos saem perdendo. Todavia, é preciso que tais coisas sejam vistas a um prazo mais longo, pois inevitavelmente a farsa virá à tona e aquelas pessoas passarão por humilhações, podendo-se até afirmar que acabarão arruinadas. Em contrapartida, ainda que por um momento os honestos sejam mal interpretados, prejudicados ou colocados em posição desvantajosa, com o passar do tempo, infalivelmente a verdade será esclarecida e isso será determinante. Vou contar minha experiência a esse respeito. É constrangedor falar de mim mesmo, mas desde jovem sou muito honesto. Não consigo mentir de maneira alguma. Por esse motivo, sempre me diziam: um rapaz honesto como você nunca vai alcançar o sucesso. Se você não mudar seu pensamento e não for hábil em mentir, dificilmente será bem-sucedido na vida. Achando que eram palavras sensatas, empenhei-me para mentir durante algum tempo, mas não me sentia bem. Era tomado por uma angústia insuportável. Minha vida se tornava sombria e meus dias eram infelizes. Não havia, pois, condição para eu obter bons resultados em meus empreendimentos. Naquela época, eu era comerciante, de modo que as táticas de negociação e as mentiras deveriam trazer-me muitas vantagens. Todavia, eu não conseguia me sair bem e acabei decidindo voltar à honestidade, traço natural de meu caráter. O interessante é que depois disso, os resultados começaram a ser melhores do que eu esperava. Em primeiro lugar, alcancei maior credibilidade no mundo dos negócios. Tudo passou a se processar num ritmo excelente e, por algum tempo, consegui um patrimônio considerável. Assim, deixei-me levar pela empolgação e dei um passo maior que a perna. Nessa situação, quando me deparei com a crise no setor financeiro, sofri uma derrocada a ponto de não conseguir mais recuperar-me. Foi isso que me fez abraçar a vida religiosa. Desde que decidi voltar aos princípios da honestidade, até hoje, continuo seguindo esse caminho. Obviamente, os resultados são ótimos. Durante um período relativamente longo, houve ocasiões em que fui mal interpretado, criticado, perseguido. Enfrentei caminhos tortuosos e espinhosos, mas nunca deixei de ter a confiança das pessoas, o que ainda atribuo com toda a convicção à minha honestidade. Parece que os homens contemporâneos possuem uma visão a curto prazo e uma tendência a se deixarem encantar pelos resultados momentâneos. É, pois, necessário que, diante de qualquer situação, se observem os fatos com uma visão a longo prazo. Isso é válido para todas as circunstâncias. Exemplifiquemos. Há políticos que, almejando conseguir o poder a curto prazo, forçam a situação. É o mesmo que colher um caqui ainda verde, não esperando que ele amadureça e caia e ficar frustrado com a sua cica. Existe um ditado que diz: os políticos de grande envergadura pensam em termos de 100 anos, os de média em termos de 10 anos e os de pequena envergadura em termos de 1 ano. É exatamente assim. Infelizmente, hoje em dia, parece que o número de políticos de pequena envergadura é bem maior. A mesma lógica se aplica ao cultivo agrícola, livre de adubos, que eu preconizo.
Vemos que a agricultura praticada até hoje apresenta temporariamente bons resultados com o uso de adubos sintéticos e esterco, mas estes matam a terra e, por isso, ela está se tornando cada vez mais improdutiva. Sem perceber isso, as pessoas mostram-se fascinadas diante do êxito ocasional obtido com o adubo. Por fim, tanto a terra como o ser humano ficam intoxicados. Tal raciocínio também é válido para a medicina atual. Durante um período, o tratamento realizado com medicamentos e equipamentos apresenta-se eficaz. No entanto, com o passar do tempo, ocorrem efeitos contrários e o estado de saúde piora. Por terem ficado deslumbradas com o resultado momentâneo do início do tratamento, as pessoas voltam a utilizar os mesmos métodos e, em vista disso, a situação se agrava cada vez mais. Através desses exemplos, meu objetivo foi chamar atenção para as consequências da visão a curto e a longo prazo, a qual me referi inicialmente. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 20 de abril de 1949. Nota: cultivo agrícola livre de adubos. Outro nome utilizado por Meixo Sama para a agricultura natural messiânica. Idolatrado como Deus. Quem se encontra comigo pela primeira vez sempre diz a mesma coisa. Antes de conhecê-lo, eu pensava que o senhor fosse uma pessoa pouco acessível, sempre rodeado de servidores. Imaginava que para dirigir-me ao senhor, deveria fazê-lo com a maior formalidade. Resolvi visitá-lo com certa apreensão, mas, ao contrário do que esperava, tudo foi tão simples e fácil que fiquei surpreso. Realmente, quando se trata de um fundador ou de uma autoridade religiosa, a tendência das pessoas em geral é pensar que eles vivem em um ambiente em que cuidados e atenções são dispensados de forma exagerada. Em tempos passados, também tive servidores que quiseram que eu procedesse dessa forma. Entretanto, eu não sentia vontade alguma de agir assim e continuei a ser a pessoa simples que sempre fui. Muitas pessoas devem estar curiosas porque eu não ajo como um Deus encarnado. Vou explicar a razão. Talvez pelo fato de ser edoco desde jovem, jamais gostei de assumir áreas de superioridade. Como detesto a falsidade, acho que aparentar aquilo que não sou e criar diversos aparatos é uma forma de enganar, uma dissimulação. Além do mais, à vista dos outros, é uma atitude desagradável. Afinal de contas, o melhor é a pessoa mostrar-se como realmente é. Pela minha atual condição, talvez fosse até natural eu ficar no lugar de maior destaque como um deus, e quando concedesse alguma entrevista, me daria ares de importância, porque assim eu me valorizaria muito mais. Todavia, não gosto disso. Tenho sempre como princípio dizer aos que censuram meu procedimento que não precisam permanecer comigo, e já aqueles que o aprovam que podem ficar. Conforme mostra a realidade do rápido desenvolvimento da nossa religião, constato que o número de pessoas que aceitam minha maneira de agir é cada vez maior, e isso me deixa muito satisfeito. Devo acrescentar que considero minha natureza muito diferente da de outras pessoas. Detesto imitar o que os outros fazem. Este é um dos motivos pelos quais não me comporto como um Deus encarnado. Quero ter sempre a aparência de uma pessoa comum, o que é uma quebra de paradigma. Tudo isso contribuiu muito para que eu pudesse descobrir o Jorei, um tratamento terapêutico revolucionário. Além disso, se eu quisesse, poderia enumerar muitas outras ações minhas que se opõem aos modelos estabelecidos. Como os fiéis sabem, manifesto o poder de curar doenças através do Oricari, que confecciono escrevendo uma letra numa folha de papel. Trato as diferentes divindades com igual respeito. Estou construindo o modelo do paraíso terrestre. Empenho-me na promoção da arte. Evito a ostentação religiosa, etc.
A propósito, dias atrás, fui visitado por uma jornalista da revista Fujinkoron, que me disse ter ficado surpreendida ao chegar à entrada da nossa sede provisória. Ao perguntar-lhe o motivo, ela disse que achou estranho não ver nenhum aparato que lembrasse uma religião. Daqui por diante, planejo realizar empreendimentos religiosos em todos os campos da sociedade e pretendo que eles rompam muitos padrões. Por conseguinte, gostaria que os aguardassem ansiosamente. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 13 de maio de 1950. Notas. Título anterior: Ostentação religiosa. Edoku, pessoa natural de Edo, antigo nome de Tóquio, até a restauração Meiji em 1867. A característica do Edoku é ser despretensioso, franco e irrequieto. Minha maneira de pensar. Tenho o costume de pensar profundamente sobre todas as coisas. Suponhamos que se elabore um projeto qualquer. As pessoas, na sua maioria, ficam ansiosas, querendo logo colocá-lo em prática. Além disso, confiando na sorte, acham que, uma vez iniciando sua realização, de alguma forma tudo dará certo. Contudo, ao executá-lo, percebem que as coisas não ocorrem como o esperado e geralmente acabam fracassando. Tais pessoas só pensam no sucesso, não levando em conta a possibilidade de fracasso, o que é muito arriscado. Eu, no entanto, faço o contrário. Desde o começo, considero a possibilidade do insucesso. Elaboro um plano à parte, para o caso de fracasso. Assim, se o projeto falhar, o fato não me atinge muito. Opto por aguardar um pouco mais. Agindo dessa maneira, mesmo que advenha um revés, longe deste ser um golpe fatal, será possível recuperar-me facilmente. Em relação às finanças, procedo do mesmo modo. Divido o dinheiro em 3 partes. Se a primeira não for suficiente, começo a usar a segunda. Caso esta ainda não baste, recorro à terceira. Seguindo esse método, a probabilidade de falhar é mínima. À primeira vista, parecerá perda de tempo fazer um planejamento muito detalhado, tomando todas as precauções para as eventualidades que possam surgir. Contudo, se procedermos dessa forma, tudo correrá mais rapidamente, pois não haverá falhas. Assim, não há desperdício de dinheiro, nem de tempo, nem de trabalho, o que representa um inesperado e considerável ganho. Todos sabem que tenho elaborado e executado projetos audaciosos, um após o outro, e tudo sempre corre muito bem, sem insegurança ou preocupações. Ainda que eu haja elaborado um plano e todos os preparativos estejam em ordem, não o ponho logo em prática. Aguardo o tempo certo, oportuno, calmamente. Uma vez que infalivelmente surge a oportunidade, aí sim, começo a executá-lo, sem pressa nem afobação. O ser humano nunca deve precipitar-se. Se o fizer, forçará a situação e nada dará certo. Pensando nas pessoas que fracassaram, vemos que todas elas, sem exceção, se apressaram e foram além dos limites do que é razoável. A propósito, lembro-me sempre da Segunda Guerra Mundial. No início, as coisas corriam bem e, por esse motivo, os japoneses ficaram excessivamente confiantes, surgindo assim a presunção, e com isso as circunstâncias se tornaram desfavoráveis. Mesmo assim, eles insistiram na luta. Como se mantiveram nessa atitude, o resultado foi aquele triste fim. Naquela época, quando percebi aquela afobação, pensei: agora não tem mais jeito. Uma vez que não podia comentar isso com ninguém, permaneci calado. Foi uma situação lamentável, pois se desde o começo tivessem considerado a possibilidade da derrota, o resultado poderia ter sido diferente. Obviamente, o fato ocorreu devido à visão superficial das autoridades envolvidas.
Quando as pessoas me observam, às vezes me julgam impetuoso, outras vezes calmo e sossegado, o que deve deixá-las sem saber o que pensar. Todos se espantam com o fato de que tudo o que faço se conduz com muita rapidez. Logicamente, isso se deve à grande proteção de Deus. Um exemplo é a incrível velocidade com que se processa o desenvolvimento da nossa religião. Desejo chamar a atenção para a importância de espairecer a mente. Existem pessoas que se agarram excessivamente a um único trabalho e não conseguem aumentar sua produtividade. Isso se verifica porque, mesmo se sentindo saturadas ou desinteressadas, insistem na tarefa, o que é errado. Nessas ocasiões, o melhor é distrair-se, fazer outra coisa, até mesmo procurar uma recreação. Muitos artistas dizem que quando não sentem vontade de trabalhar, não o fazem. Na minha opinião, é uma atitude sensata. Esse comportamento aparentemente egocêntrico pode levar a resultados mais eficazes. Nesse sentido, não gosto de ficar preso a uma só tarefa. Vou mudando constantemente de uma para outra. Agindo dessa forma, sinto-me mais disposto, trabalho com satisfação e minha cabeça funciona melhor. No entanto, pode ocorrer que, de acordo com a situação de cada um, essa recomendação não seja praticável. Por essa razão, o que estou tentando ensinar é que, se a pessoa conhecer bem o princípio que acabo de expor e proceder de acordo com suas possibilidades e circunstâncias, será grandemente beneficiada. Alicerce do Paraíso, volume 1, em 25 de junho de 1952. A parábola da espada. Desde os tempos antigos, para se fazer uma boa espada, é necessário caldear o ferro até a incandescência, batê-lo com o martelo sobre uma bigorna e, em seguida, mergulhá-lo na água. Repete-se várias vezes essa operação para forjar uma espada. Acho esse processo muito interessante, pois também pode ser aplicado à vida do ser humano. Após sua instituição, com o decorrer do tempo, nossa religião tem recebido tantos elogios quanto críticas e ataques. Diversas vezes fomos lançados à água escaldante e mergulhados na água fria. Muitas vezes as pessoas me perguntam: por que ocorrem tais fatos? Como resposta, apresento-lhes o exemplo do caldeamento da espada e elas compreendem facilmente. Desde os tempos mais remotos, quem realiza um trabalho extraordinário, sem exceção, passa por provações semelhantes ao processo de forjar uma espada. Analisando sob o aspecto religioso, isso significa que Deus impõe maiores dificuldades a quem tem maior missão. Portanto, ao contrário do que pensamos, devemos nos alegrar. Alicerce do Paraíso, volume 4, em 1949. O paraíso é o mundo da arte. Tenho dito sempre que o paraíso é o mundo da arte, mas se nos limitarmos a essa afirmação, o conceito ficará por demais abstrato. Naturalmente, o aperfeiçoamento das artes plásticas, da literatura, das artes cênicas e das demais artes resultaria no mundo acima mencionado, o que seria amplamente satisfatório. Na realidade, é preciso que todas as artes estejam presentes, ou melhor, que tudo se transforme em arte. Caso contrário, não podemos dizer que seja o verdadeiro paraíso. A cura das doenças pelo jorei, proposto por mim, na realidade, é uma magnífica arte da vida. Isto porque, em sua essência, a arte deve satisfazer as três condições: verdade, bem e belo. Antes de mais nada, no enfermo não há fundamentalmente verdade. Isto porque a verdade consiste no fato de que o ser humano deve ser saudável.
Quando ele perde a saúde, significa que não se encontra mais em seu estado natural. Tomemos, por exemplo, uma jarra. Se ela sofrer alguma avaria, perderá sua utilidade, pois a água poderá vazar ou ainda não permanecerá mais em pé ou mesmo acabará se quebrando no momento do uso. Assim sendo, como objeto, nela não há mais verdade. Para que possamos utilizar a jarra novamente, precisamos consertá-la. O mesmo se dá com o ser humano. Se uma pessoa, por motivo de doença, não puder mais desempenhar suas atividades, acabará se sentindo inútil. Por essa razão, é necessário restaurá-la. Eis porque existe o jorei da nossa religião. A seguir, vamos analisar o bem. Se a pessoa não possuir qualquer parcela de bem e praticar somente o mal, ela não será um ser humano verdadeiro, mas um animal. Tal espécie de pessoa causa prejuízos à coletividade em que vive, portanto, significa que muito mais que desnecessária, sua existência deve ser negada. Todavia, isso compete a Deus, que detém o poder de concessão da vida e da morte. Como resultado da própria conduta, muitas pessoas fracassam, sofrem com doenças ou caem na extrema pobreza. Algumas chegam a perder a vida. Isso vem a ser realmente o julgamento de Deus. Embora se fale no mal de forma geral, existe o mal praticado consciente ou inconscientemente. Assim sendo, o sofrimento de quem pratica o mal varia de acordo com essa diferença. Nesse aspecto, existe uma rigorosa imparcialidade. Para finalizar, falaria sobre o belo, mas por ser assunto do domínio de todos, dispenso maiores comentários. Como se pode observar claramente, a condição fundamental para transformar este mundo em paraíso está na concretização da verdade, do bem e do belo. Assim sendo, tanto a cura das doenças que realizamos como a reforma dos métodos agrícolas são, evidentemente, artes. A primeira, conforme afirmei anteriormente, é a arte da vida, e a segunda, a arte da agricultura. A construção do protótipo do paraíso terrestre que estamos realizando paralelamente a estas duas é a arte do belo. Com a junção das três, ou seja, consubstanciada a trilogia Verdade, Bem, Belo, construiremos o mundo da luz, que não é senão a concretização do paraíso terrestre do mundo de Miroco. Alicerce do Paraíso, volume 5, Jornal Eico, número 72, em 4 de outubro de 1950. A respeito do paraíso terrestre. Por meio do rádio e dos jornais, tomamos conhecimento de que atualmente a sociedade está por demais repleta de absurdos. Excluindo a guerra numa rápida visão, podemos igualmente enumerar a corrupção dos funcionários públicos, homicídios, roubos, fraudes e golpes, assaltos, suicídios individuais e de toda a família, tuberculose, problemas de doenças contagiosas, escassez de alimento, crise habitacional, dificuldades financeiras, sofrimento decorrente dos pesados impostos. As coisas boas são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. Então, surge a dúvida: por que a sociedade chegou a esse ponto? Realmente, pode ser que existam muitas causas. Em suma, diríamos que essa situação é decorrente do declínio do nível do ser humano e de sua decadência moral. Assim, ultimamente, os intelectuais e os educadores começaram a interessar-se por essa questão.
Outra causa que pode ser apontada é que após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento liberal passou dos limites. Os intelectuais e educadores estão considerando que, de imediato, não há alternativas a não ser a retomada da educação, da moral e da ética. O que é interessante observar é que no Japão nunca se recorre à religião para corrigir tais situações. Também não seria para menos, pois as religiões antigas são fracas demais e as novas, em sua maioria, são supersticiosas e impostoras. É por isso que ainda não se conseguiu encontrar um caminho que levasse à solução fundamental do problema. Objetivando contribuir de forma diferente para a solução desta situação difícil, estou colocando em ação um plano detalhado. Trata-se, primeiramente, das diversões em geral. Naturalmente, em qualquer época, o povo necessita de entretenimento. Na sociedade atual, entretanto, a maioria delas é por demais vulgar. De fato, teatro, cinema, esporte, jogo de tabuleiro chinês, xadrez japonês, mahjong, pachinko são diversões aceitáveis, mas acho que se fazem necessárias recreações de nível ainda mais elevado. É com esse objetivo que nossa igreja está construindo os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e Atami. Conforme já escrevi várias vezes, nesses locais será construído o paraíso ideal, onde se acham perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza criada pelo ser humano. É um grandioso projeto que não creio que já tenha sido feito por alguém no mundo todo. Não é um autoelogio, mas as pessoas, ao visitá-los, ficam encantadas com a atmosfera tão diferente do mundo trivial e infernal ao qual estão acostumadas e, evidentemente, esquecendo-se de tudo, até sentem estar sobre as nuvens. Prova disso são os elogios feitos em geral, até mesmo antes de termos chegado à metade da obra. O protótipo do paraíso terrestre de Hakone já está próximo de sua conclusão. Mas como é uma obra de pequena escala, falarei a respeito do protótipo de Atami, que atualmente se encontra em plena construção. No jardim de aproximadamente 100.000 metros quadrados, em um terreno acidentado, com altos e baixos, estão sendo plantados arbustos e árvores que dão flores, como ameixeiras, cerejeiras, azaleias, mescladas com árvores verdejantes. Também está em fase de preparação a construção de canteiros de flores com as mais diversas variedades. Ao observarmos não só a beleza que encantará nossos olhos na primavera, mas também o panorama espetacular da Baía de Sagami, que se pode avistar ao fundo, creio que não seria exagero dizer que o protótipo de Atami é um grandioso e ideal jardim do Éden, situado no melhor local da cidade de Atami. Além do mais, para acrescentarmos uma beleza ainda maior ao lugar, construiremos um museu de referência de belas artes, cuja conclusão certamente fará com que o protótipo do paraíso terrestre de Atami se torne inevitavelmente alvo de admiração tanto de japoneses como de estrangeiros. Por conseguinte, qualquer pessoa que visite esse local purificará seu espírito maculado pelas condições do mundo, e sua alma completamente árida será regada na própria fonte. Assim, revigorada, seu trabalho renderá mais e, naturalmente, sua moral também se elevará. Portanto, a construção que o protótipo do paraíso terrestre prestará ao sentimento das pessoas em geral será inestimável. Alicerce do Paraíso, volume 5, Jornal Eico, número 137,
em 1º de janeiro de 1952. Nota: Mahjong, jogo de origem chinesa composto de 144 pedras parecidas com as peças do dominó. Pachinko, jogo praticado em máquinas semelhantes a uma mistura entre o fliperama e o caça-níqueis. A arte de Deus. Como homens contemporâneos que somos, precisamos ter consciência da época em que estamos vivendo. O que estou querendo afirmar ao colocar essa premissa? É evidente que, por intermédio da invenção do rádio e da televisão, podemos ter conhecimento dos acontecimentos mundiais em instantes. A cultura material chegou rapidamente até esse ponto. Afinal, o que isso significa? Este é um ponto sumamente importante, porém, quem não consegue percebê-lo não está qualificado para falar sobre a cultura da atualidade. Há alguns anos, nos Estados Unidos, começaram a empregar as expressões nação mundial e governo mundial, que sugerem prenúncios do advento de um mundo ideal. Trata-se realmente de uma séria questão. Uma vez que seja estabelecido um governo mundial, será eleito um presidente mundial, cujos candidatos, apresentados pelos países interessados, serão escolhidos entre os povos de cada país. Quando ocorrer a formação deste novo mundo, evidentemente haverá grandes transformações em todos os setores, e a base delas deve ser a revolução do pensamento humano. Obviamente, ao mesmo tempo em que as ideologias e ismos forem banidos, haverá uma integração de todos os pensamentos. Para melhor compreensão, darei um exemplo. Suponhamos que um exímio pintor faça um grandioso quadro intitulado O Mundo. A técnica de Deus seria expressa com perfeição e máxima beleza por meio de várias linhas e cores. Não é nada difícil imaginar que os preparativos para pintar um quadro do mundo necessitariam de vários milênios. As primeiras linhas seriam as mais importantes, pois representariam as fronteiras dos países e muito tempo seria necessário para serem traçadas. Em seguida, viria a escolha das cores de tintas: vermelho, azul, amarelo, branco, violeta, enfim, uma variedade delas. A título de experiência, tentemos aplicar isso aos diferentes povos e países. Quero, porém, alertar que se trata apenas de uma suposição. De acordo com a peculiaridade de sua cor, cada país desempenharia uma função. Assim, usando-se habilmente as linhas e as cores, a obra-prima de âmbito mundial se formaria. O que poderia ser isto senão a grande arte do Deus Criador? Até hoje, entretanto, considerando a cor de seu país superior às demais, a humanidade buscou pintar essa obra-prima de âmbito mundial somente com uma única cor, razão pela qual não foi possível ser bem-sucedida. Naturalmente, outro fator desprezado foi o tempo. A derrota sofrida pelo Japão e pela Alemanha na última guerra ilustra claramente o que estamos dizendo. Por analogia, os ismos ou ideologias podem ser comparados a cada uma das tintas do quadro. Ou seja, é impossível uma nação pintar com sua cor além de suas fronteiras. Ao fazer isso, ocorrem atritos com nações que têm o mesmo objetivo. Esta é a causa do conflito. Afinal, como isso atrapalha a obra-prima de âmbito mundial elaborada por Deus com base no amor à humanidade, o sucesso é temporário. Vejamos. A maioria das personalidades que surgiu desde os tempos antigos acabou sendo punida por ter obstruído a arte de Deus. Baseadas nesse fato, as grandes potências mundiais
devem esforçar-se para tornar mais viva e mais bela a cor de cada país, ao invés de tentarem pintar os outros países com a própria cor. A adoção dessa política está de acordo com a vontade divina e possibilitará a concretização do mundo ideal. Pelo exposto acima, é necessário pensar sobre a religião. Da forma como cada religião veio atuando até hoje, buscando pintar a outra com a sua cor, além de não corresponder ao avanço dos tempos, entra em descompasso com o plano de Deus. Portanto, reconhecendo a vontade divina que está por trás do progresso da cultura, desejo convidar todas as religiões para que, unidas, dando-se as mãos, possamos impulsionar a construção do mundo ideal que está nascendo em sua nova forma. Alicerce do Paraíso, volume 5, revista Tijo Tengoku, número 11, em 20 de dezembro de 1949.